Continuando, então, a nossa leitura do Autocultura à luz do ocultismo. Ontem nós vimos as três gunas, né, como elas influenciam, e tamas, rajas e sattva, né, assim como outros três atributos, que é Sat, Chit e Ananda. Então, hoje nós seguimos, mas antes apenas gostaria de convidar para que participe das aulas da Sociedade Teosófica que ocorrem todos os dias, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica no YouTube, cada dia da semana. É uma aula, um tema diferente e aí bem mais aprofundado, 1 hora de aula, mais uma meia hora de perguntas, bem legal. Mas vamos lá. O que foi dito nos parágrafos anteriores serve para mostrar que todas as características e faculdades humanas, que chamamos por diversos nomes, são apenas manifestações dos três aspectos da consciência, em todas suas permutações e combinações. Algumas dessas características são derivados simples de um determinado aspecto, enquanto outras são derivados complexos de mais de um aspecto, sendo as expressões depois modificadas e complicadas pelo caráter distintivo dos diferentes veículos, de acordo com a predominância neles dos elementos sátvico, rajásico e tamásico. Lembrando aqui que cada um desses três elementos é referente a uma característica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Seria uma pesquisa bastante interessante se todos os elementos muito conhecidos de caráter humano fossem analisados e traçados até suas respectivas origens. Está claramente demonstrado que todos os fenômenos aparentemente diversos e complicados da vida e comportamento humanos são devidos à dispersão em miríadas de cores da luz da consciência divina pelos veículos dos Jivatmas envolvidos no esquema evolutivo. A exposição acima sobre a natureza das características e faculdades humanas talvez nos habilite, dentro de certos limites, a compreender o que é o caráter humano, estabelecendo assim os fundamentos de uma verdadeira ciência da construção do caráter. O caráter de um determinado indivíduo, podemos ver agora, é a soma total de todos os modos diferentes da manifestação de sua consciência através de seus veículos físico, astral, mental e espiritual. Essa soma total não é senão uma pequena fração da totalidade dos modos possíveis de manifestação da consciência divina operando através do indivíduo. À medida que o indivíduo evolui, todas as possibilidades encerradas no fragmento da divindade passam uma a uma de latente a atuante, e o caráter torna-se um instrumento mais rico e mais eficiente na vida divina operando através dele. A ciência moderna fornece uma bela analogia para o gradual aparecimento das qualidades que estão em estado latente. Se um sólido, como por exemplo uma peça de metal, é aquecido progressivamente, começa a revelar vibrações de frequências diferentes. Quando o corpo torna-se incandescente, as vibrações podem ser analisadas por um espectroscópio e verifica-se um espectro que nos mostra claramente quais as vibrações que são ativas no corpo incandescente. À medida que a temperatura do corpo é elevada, grau a grau, mais linhas aparecem e o espectro do corpo incandescente vai aproximando-se do espectro do Sol, no qual são representadas todas as vibrações possíveis. As faixas ou linhas pretas no espectro representam a ausência de vibrações das frequências correspondentes. O número dessas faixas ou linhas pretas diminui à medida que a temperatura do corpo cresce e a escala de vibrações torna-se mais e mais completa. É evidente a analogia desse fenômeno com a evolução humana e o aparecimento progressivo de toda espécie de faculdades e poderes. Todos os atributos da vida divina estão presentes em forma latente em qualquer fragmento individual da divindade representada por um Jivatma. À medida que o Jivatma evolui, esses atributos são trazidos à manifestação, um após outro, e aos poucos o indivíduo aproxima-se da condição de perfeição relativa na qual todos os atributos estão em completa manifestação. Assim, o caráter de um indivíduo é realmente o espectro incompleto das qualidades divinas que ele mostra em seu estágio particular de desenvolvimento. A luz da consciência, manifestando-se através de veículos imperfeitos, produz o espectro parcial. O caráter de um ser perfeito, mostrando o espectro completo das qualidades divinas, é semelhante ao espectro do Sol,
enquanto que o indivíduo imperfeito comum só pode ser semelhante ao espectro de um corpo sólido incandescente, mostrando algumas linhas brilhantes de qualidades desenvolvidas separadas por linhas negras de qualidades não desenvolvidas. O ocultismo não reconhece a existência de qualidades positivamente más. Essas são linhas ou faixas negras do espectro do caráter que estão fadadas a desaparecer no decorrer do tempo, à medida que o indivíduo evolui e desenvolve as qualidades positivas correspondentes. Do que foi dito acima, deve estar claro que a construção do caráter, no mais amplo sentido do termo, significa trazer à tona, do âmago de nossa natureza divina, todas as qualidades que já aí se encontram em forma latente, aproximando-se assim nossa natureza imperfeita mais e mais da perfeição divina que contém as qualidades em harmonia e equilíbrio completos. Se a construção do caráter é uma ciência, esta construção deve ser exequível, sistemática, cientificamente. É exequível sistematicamente porque sabemos o que temos de fazer e o modo de fazer como resultado do conhecimento posto à nossa disposição pelos adeptos do ocultismo. É cientificamente exequível porque o desenvolvimento de qualidades é um processo natural, governado por leis tão imutáveis e fidedignas como são as leis que governam o mundo físico. O uso do termo construção do caráter para esse processo de desenvolvimento interior não é bastante apropriado, podendo dar ao estudante uma impressão duplamente errônea. Primeiro, pode dar a impressão que alguma coisa tem que ser construída como se for um edifício ou uma máquina, enquanto que, na verdade, o processo consiste em liberar uma realidade interna existente em sua plenitude dentro de nós. O processo é realmente a liberação gradual e crescente de uma vida de infinitas possibilidades, a expansão progressiva da consciência, que acabará por abranger tudo no universo. O que deve ser construído e evoluir neste estágio são os veículos inferiores, através dos quais a vida divina em nosso interior encontra expressão, e não a vida e sua expressão. Claro, porque os nossos veículos inferiores, ainda muito densos, imperfeitos, obtusos, eles são um fator de limitação de expressão desse nosso eu ligado ao divino, nosso eu luminoso superior. A segunda impressão incorreta que podemos ter do termo a construção do caráter é que o caráter que desenvolvemos limita e restringe a liberdade de expressão da vida. A mente, posta a funcionar sob certos padrões saudáveis de comportamento, não põe mais restrições à sua liberdade e atividade do que o faz a formação de certos hábitos físicos desejáveis e necessários à nossa vida física. Não são esses hábitos físicos ou mentais que restringem a liberdade de expressão. É a falta de buddhi ou viveka, discernimento, que nos torna desapercebidos dessas limitações e assim dominados por elas. Quanto mais se desenvolve nossa natureza superior e maior o controle que ela assume de nossos veículos inferiores, menos perturbadores e mais inócuos tornam-se esses hábitos. Eles apenas habilitam a alma a relegar ao mecanismo da mente inconsciente atividades físicas e mentais que de outra forma tomariam sua atenção com gasto desnecessário de tempo e energia. Tendo esses fatos em mente, podemos continuar usando a bem conhecida expressão construção do caráter para a transformação de nossa natureza inferior, o que nos possibilita exprimir nossa natureza espiritual em medida sempre crescente. O que ele falou aqui, então? Ele está dizendo que o que nos limita, de fato, é que coisas que poderiam ser relegadas ao subconsciente estão tendo expressão na nossa mente consciente, nos nossos atos conscientes. Por exemplo, o nosso próprio sistema simpático, que toma conta da nossa respiração, toma conta de diversos fatores automáticos, né? Batimento cardíaco, nossos movimentos digestivos, etc., já foram, digamos assim, tudo que a consciência se dedicava era manter isso, né? No âmbito no âmbito consciente, né? E vários dos hábitos que nós temos atualmente, que gastam nossa energia, porque tem que ser feito de forma consciente, ao longo do tempo, conforme
esses nossos elementos mais elevados, né, mais espirituais, vão se expressando de forma consciente. Isso que hoje é consciente para nós e de forma bastante repetitiva, né? Algumas coisas a gente faz sempre da mesma forma, ainda que ocupe espaço na nossa mente consciente, nossas emoções e nosso corpo de forma consciente vão poder ser feitas de forma como o sistema simpático, né? Dentro do nosso subconsciente, abrindo então espaço para outras formas de vida na nossa vida consciente, formas de vida mais luminosas, né? Mais que vem dessa influência dos nossos elementos mais superiores e espirituais. O problema do desenvolvimento de um caráter perfeito é principalmente um problema de estudo de todos os nossos veículos e suas funções, dando-se então os passos necessários para o aperfeiçoamento das funções desses veículos. Isso não é possível quando se tem por base o conhecimento obtenível hoje em ciência, filosofia ou religião, onde não encontramos os elementos requeridos para a edificação de uma ciência da construção do caráter. O necessário conhecimento para tal ciência só pode ser encontrado no ocultismo, cujos adeptos vêm, através das idades, procedendo experiências nessa linha e desenvolvendo uma técnica eficiente, com essa finalidade. Nos capítulos seguintes, tenta-se, tomando cada um dos veículos do homem, estudar suas respectivas funções, tanto quanto possamos entendê-las nos planos inferiores, e então mostrar os passos preliminares pelos quais essas funções possam ser melhoradas. Somente assim é possível tratar-se do problema da autocultura sistematicamente. Não basta tentar esse trabalho de construir nosso caráter de maneira sistemática, é necessário também espírito científico. Isso significa duas coisas. Primeira, que devemos adotar a atitude científica em relação ao problema global. A atitude científica quer dizer que devemos compreender claramente que, ao ocupar-nos de todos esses veículos, estamos operando numa esfera de leis naturais, que são tão seguras quanto as leis do mundo físico, sobre as quais foi construída toda a estrutura da ciência moderna. É necessário enfatizar-se esse fato porque há uma concepção errônea, generalizada, em relação a todos os aspectos da vida que não se limitem ao domínio do físico. O homem comum do mundo, e mesmo pensadores e cientistas avançados, têm geralmente noções muito estranhas sobre todas as coisas da natureza mental ou moral. Eles tomam como óbvio que tudo no mundo físico acontece de acordo com leis naturais fixas, mas na esfera da nossa vida mental ou moral, nada é considerado definido ou certo. E muitos poucos são os que levam a sério as chamadas leis mentais e morais. Isso realmente equivale a supor-se que uma porção do universo é um cosmo, enquanto o resto é um caos. Mas o absurdo dessa atitude não é geralmente compreendida por aqueles que estão demasiadamente engolfados no físico e nada podem ver além. Há um critério pelo qual podemos julgar se estamos firmemente estabelecidos em nossa fé nas leis da vida interior. A falha em obter os resultados esperados em qualquer experimento que estejamos procedendo em nossa vida interior deprime-nos, fazendo-nos duvidar da validade dessas leis? É uma pergunta, né? Ou consideramos tal fracasso mera consequência de não termos criado previamente todas as condições necessárias ao sucesso. Muitos dos que se empenham na autocultura e começam a trabalhar em seus pensamentos e emoções sentem desânimo porque não obtêm os resultados esperados tão rapidamente quanto gostariam. E muitos mesmo desistem de todos os esforços nessa direção, pensando que nada é certo nesse campo do empreendimento humano. Essa atitude é absolutamente não científica e mostra que não entenderam a base verdadeira da autocultura. A atitude científica em relação a esses problemas também significa que não devemos encarar os fenômenos da vida mais elevada como algo misterioso. É verdade que devemos nos aproximar desses reinos mais elevados do invisível num espírito de reverência, mas não esquecendo o fato de que esses reinos são sujeitos às leis naturais de suas respectivas esferas e que os segredos desses reinos podem ser obtidos somente por experiências e pelo uso apropriado das leis que neles operam. Todos os fatos e leis que em seu conjunto constituem o ocultismo foram descobertos não por qualquer processo misterioso, mas por experimentação,
com o auxílio de faculdades e poderes superfísicos, como a clarividência, por exemplo. Esses fatos e leis foram verificados repetidamente por estudantes e adeptos do ocultismo que trilharam o caminho do desenvolvimento interno e comprovam que suas leis são dignas de confiança sob quaisquer condições. Assim, quando um estudante penetra no vasto e fascinante campo de sua natureza interna e empreende extrair daí toda espécie de faculdades e capacidades extraordinárias, ele deve compreender que pode obter qualquer coisa que deseje, desde que tenha a chave do conhecimento e a vontade de perseverar ante todas as dificuldades que sobrevirão em seu caminho. Mas só conhecimento teórico não basta. O estudante deve experimentar, deve verificar por si mesmo, obter conhecimento direto das leis da vida interna e desenvolver uma técnica para a aplicação eficiente destas leis. Somente assim ele pode avançar firmemente no conhecimento de sua natureza insondável e do universo externo em que vive. Talvez ele vai falar isso mais à frente, mas poderíamos aqui estar pontuando, né, de que tem uma sistemática na qual se deve seguir nesse caminho de autocultura, né? E uma das coisas mais importantes nesse sentido é a própria meditação, porque para que a gente possa fazer a distinção de quem nós realmente somos, do nosso verdadeiro eu e dos atributos relativos a esse eu, é necessária a meditação, porque só através da meditação a gente pode conseguir observar e identificar os pensamentos que vêm e vão, os sentimentos, emoções que vêm e vão, que são coisas externas e atributos relacionados a esse eu. Ou seja, o eu não é os pensamentos, nem as emoções e nem o corpo. O eu é o ser. E esses pensamentos, emoções e o corpo são atributos relativos a esse ser. Então, provável que ele vá falar mais adiante sobre isso, mas já gostaria de pontuar, né, sobre essa questão, que na autocultura a meditação é essencial, assim como os outros fatores do yoga, né, do Raja Yoga, yama, niyama, as abstenções e as observâncias, asanas, as posições, né, físicas relacionadas ao fortalecimento do corpo e fluir da energia, pranayama, respirações, trabalhar com o prana, pratyahara, relacionado à interiorização, né, anulação dos sentidos exteriores, e os 3 passos de concentração, meditação e absorção, dharana, dhyana e samadhi. Então aqui a gente vê, por exemplo, a meditação entre esses 3 processos aí de dharana, dhyana e samadhi, concentração, meditação. Mas há algo sobre que devemos estar atentos. O fato de que os fenômenos da mente são sujeitos às leis naturais não significa que possamos obter resultados tão rapidamente e da mesma maneira como no caso dos fenômenos físicos ou mecânicos. Os resultados dos experimentos nos reinos da mecânica, química e física aparecem imediatamente porque nenhum processo vital está envolvido. Onde os processos vitais estão envolvidos, os fenômenos não somente se tornam mais complicados, como também os resultados são obtidos depois de um período comparativamente mais longo. No caso do fenômeno biológico, os resultados demoram mais tempo para aparecer e não são obtidos com a mesma certeza, como no caso dos fenômenos mecânicos. Devido à complexidade dos processos, tendemos muito mais a deixar escapar ou ignorar alguns fatores, o que explica o insucesso. Logo que isso é remediado, os resultados esperados aparecem. Não queremos dizer que a biologia não seja uma ciência por causa desse retardo ou incerteza. Apenas disso a biologia continua sendo apesar disso continua sendo uma ciência, a biologia, pois os resultados dependem no final de tudo das leis naturais, por mais longos e complexos que possam ser os processos. Assim, também no caso de fenômenos mentais e espirituais, a demora ou insucesso em obter um resultado sob certas condições não significa que não haja leis imutáveis operando nessas esferas. Significa somente que as condições são diferentes, são mais complicadas e requerem um ajustamento muito mais inteligente de todas as condições que assegurem o sucesso. Não imaginemos, portanto, que por ser o campo da autocultura governado por leis naturais, nossa tarefa seja como a de montar um carro segundo um modelo e rotineiramente sair dirigindo para o nosso destino. O problema é cheio de toda espécie de dificuldades e complicações. Aliás, por isso, exatamente que no nosso tempo atual, né, no qual nós perdemos a grande maioria do que sabíamos, né, ao longo de
dessa Idade Média prolongada, trazendo de volta algumas coisas através do Renascimento e da própria teosofia. Mas a mente científica acredita que não há qualquer tipo de progresso possível, né? No sentido de autocultura, de autodesenvolvimento e autoconhecimento do ser humano. São descrentes, né? Então, o problema é cheio de toda espécie de dificuldades e complicações que requerem manejo cuidadoso, paciente e esforço prolongado. Mas os resultados são baseados em leis naturais. E assim nosso sucesso final é assegurado. Então, só nesse sentido é a autocultura ou yoga, uma ciência. A meta da autocultura, já amplamente explicada em capítulo anterior, é, em essência, viver uma vida de perfeita liberdade, em consciente unificação com o Espírito Divino, dominando com perfeita maestria os poderes e faculdades pertencentes a todos os planos na execução da vontade divina. Mas este é um objetivo que o aspirante só pode atingir depois de várias vidas de intenso esforço. Nada tem então a autocultura a oferecer de imediato, e temos de fazer essa longa e árdua jornada meramente na esperança de nos tornarmos perfeitos e iluminados em alguma vida futura? Pergunta. Decididamente não. Aqueles que lerem este livro verão imediatamente que mesmo um pequeno progresso nessa linha será de grande vantagem para o estudante, livrando-o de ansiedades e misérias da vida. Exatamente. Que através do desenvolvimento, por exemplo, desses 8 passos do yoga, ou os 8 passos, o óctuplo nobre caminho de Buda, né? Se feito de forma séria, constante, todos os dias, não demora muito para que os resultados comecem a aparecer, para que você comece a sentir uma maior serenidade, uma capacidade maior de concentração, de uma tranquilidade interior, uma maior capacidade de observação sem aquela aceleração de pensamentos internos. Começar a enxergar nas pessoas suas virtudes, ao invés de apenas defeitos e críticas, e com isso uma maior tolerância, né? Um maior amor pelas pessoas. Tudo isso vai aparecendo. Que o leitor imagine por um momento como seria a sua vida se estivesse apto a adquirir controle sobre seu corpo físico, suas emoções e seus pensamentos, e estivesse apto a regular suas atividades de acordo com os ditames de sua razão e seu julgamento superior. Que o leitor se imagine sem liames físicos, sem distúrbios emocionais, sem preocupações e ansiedade de uma mente conturbada e atormentada, vivendo uma vida perfeitamente serena no meio das circunstâncias em que seu destino está imerso, dependendo de seus recursos interiores para aquela força e felicidade que gente comum procura em vão no mundo externo, e nessa vida calma e autocontrolada, trabalhando no sentido de seu objetivo, o atingimento da iluminação. Esse estado, que vale o esforço de qualquer homem ou mulher, pode ser atingido nesta vida, desde que o problema de mudança da vida interior seja empreendido com seriedade e determinação. O tempo que um homem levará para atingir a meta final dependerá naturalmente dos esforços que tenha feito nesse sentido em suas vidas passadas, de seu estágio de evolução e de seu karma. Mas nada pode impedir-lhe de adquirir um estado de equilíbrio, calma e paz em sua vida, se ele for suficientemente zeloso, confirmando o que eu falei ali. Né? Tem assim a autocultura, uma mensagem de esperança e encorajamento para todos. Ninguém que tenha começado com seriedade pode deixar de colher seus benefícios desde o princípio. Mesmo quando a morte chega, o homem tem a certeza de ter lançado as bases de uma vida iluminada e livre, de ter posto seus pés no caminho que vai ter a sua meta e de que retornará na próxima vida ao fascinante trabalho no ponto em que foi interrompido nesta. Sim, pois se sabe que aquilo em que nós definitivamente nos concentramos e com vontade resoluta e firme nos dedicamos em uma vida, na próxima vida vem como o que era potencial torna-se passível de realização. Então, por exemplo, se nós nos dedicamos a esse empreendimento da autocultura, do autoconhecimento, ao longo de uma vida toda, isso fica impregnado em nosso corpo causal, nosso eu, e em uma próxima vida vem como potenciais plenos de realização. Como podemos ver até mesmo em artistas, né, em músicos que
vemos até crianças como que inexplicavelmente saem tocando obras complexas, música clássica, diversos outros aspectos do conhecimento que a ciência não explica, mas que a teosofia, o ocultismo e essa autocultura explica muito bem, né, através de potencialidades que foram trabalhadas em vidas anteriores. Então, por hoje, nós ficamos aqui e no próximo vídeo, no próximo estudo, nós partimos para a parte 2, que aí é de fato o início dos exercícios da autocultura. Então, a parte 2 nós vamos para autodisciplina e autocultura, certo? Então, antes de irmos para a nossa meditação de encerramento, apenas eu gostaria aqui de deixar novamente o convite para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube. São aulas de, em média, 1 hora e mais 30 minutos, em média, para perguntas e dúvidas. Cada dia da semana é uma temática diferente, são aulas bem aprofundadas e muito produtivas, assim, no sentido de se aprofundar nessas questões relacionadas ao ser humano, à autocultura, à teosofia. Também gostaria de deixar o convite aqui para quem quiser adquirir o meu livro na Amazon. Basta acessar o link showdeideias.com/livro, vai direcionar diretamente para lá. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Então, com os pés bem apoiados no chão, coluna ereta, língua no céu da boca, articulações relaxadas, respiração livre e desimpedida, olhos fechados. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender a todos os seres sencientes. E agora permaneça em recolhimento por quanto mais for preciso ou quiser.